Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do primeiro Congresso Nacional de Excelência Operacional, que se estende agora do dia 29 de junho a 2 de julho. Eu quero começar dizendo a vocês todos que é uma grande satisfação, é mais do que isso, é uma honra poder participar como um dos apresentadores nesse primeiro Congresso Nacional de Excelência Operacional promovido organizado pelo professor Helder Diniz, e a convite dele, eu estou aqui com vocês. Muito obrigado. E o que eu trago hoje, então, para essa discussão, é um tema que certamente é um tema relevante dentro do contexto, né, da gestão de operações, sobretudo gestão de operações Lean, WCM, enfim, todo esse movimento, né, de novas referências para os modelos de gestão de operações, que é, ou que são, os elementos, os recursos que se usa, que se aplica na gestão da rotina lá no Gemba, onde as coisas realmente acontecem. Claro que o tema é bastante amplo e é claro que eu, por conta disso, tive que ser bastante seletivo também, claro. Eu não vou conseguir aqui para vocês explorar adequadamente todos os mecanismos e nuances, né, do que seja a gestão da rotina operacional, gestão, né, o daily management, né, lá no Gemba. Mas eu trouxe quatro dos elementos que eu considero assim, muito relevantes e que muito frequentemente eu tenho percebido, talvez, não diria negligenciados, mas talvez com alguma oportunidade ainda, né, de melhor formatação, melhor construção e aplicação. Que são esses quatro que aqui nesse slide de partida eu apresento. Mieruka, que é gestão à vista, né? Nós vamos falar um pouquinho disso. Aliás, eu vou estressar bastante, né, esse elemento, apesar de teoricamente bastante conhecido, mas tem nuances interessantes aí que valem ser destacadas. A cadeia de ajuda, né, o Help Chain, o Gemba Walk e o Kamishibai, a auditoria escalonada. São esses quatro. Eu digo vocês por que dos quatro, porque, como eu disse, né, merecem essa atenção, tenho percebido que merecem esse cuidado adicional, mas eles também, na nossa prática, como engenheiros de produção, engenheiros industriais, eu particularmente como professor e mais ainda como consultor na área de gestão de operações Lean, nós colocamos esses quatro elementos em posição central junto com outros dois. Então, na nossa abordagem, a abordagem da Lean Consulting, nós temos 6 elementos importantes. Existem outros, claro, que compõem esse cenário todo, mas 6 elementos importantes, que são esses quatro: primeiro, a cadeia de ajuda, Gemba Walk, o Kamishibai, e outros dois, mas já bem, vamos dizer assim, melhor dominados ou conhecidos, e que eu propositalmente não abordarei aqui, farei referência agora, mas não abordarei no nível de detalhe que trago aqui para vocês esses quatro, que é o trabalho padronizado e os métodos de identificação, análise e solução de problema, né? O MIASP Lean. Bom, então vamos avançando então nesse conjunto de slides. Eu vou, obviamente, né, a minha fala vai conduzir, né, o script, mas eu tenho esse pequeno roteiro aí, talvez umas 3 dezenas de slides que vão me ajudar. Bom, eu começo sempre dizendo, e quem me conhece também está acostumado a perceber que eu, via de regra, eu começo por aqui, encaixando, enquadrando, contextualizando toda e qualquer, vamos dizer assim, consideração mais específica que eu faça nas minhas falas, né? E esse é o caso hoje, eu vou falar gestão da rotina, mas eu gosto muito de contextualizar isso dentro de um cenário maior. E aí, claro, gosto dessa projeção desse slide que aqui eu apresento para vocês, que nos remete a ter sempre em mente que todo o esforço que se faz de melhoria, de estruturação e implementação de um modelo de gestão de operações, qualquer que seja essa operação, serviços, industrial, manufatura, nós pretendemos, e qualquer que seja o propósito, de gerar lucro, de, enfim, com o negócio, ou mesmo uma ONG, uma instituição sem fins lucrativos, com os devidos ajustes, isso se aplica. Então, o que é que nós temos em mente lá na frente? É proporcionar condições para que o negócio, a organização cresça e, mais do que isso, almeje a longevidade, olhar para o longo prazo.
Como é que eu consigo isso? Através de condições que me permitam gerar um surplus, né? Lucratividade nesse negócio, de forma que eu consiga com isso chamar atenção para aqueles que detêm a condição de investir ou reinvestir, promovendo assim o crescimento e a sobrevivência do negócio. Como é que eu chego nessa condição? É aquilo que nós estamos lutando todo dia, toda hora, que é tornar um negócio as organizações competitivas. E competitividade, posto de forma muito objetiva e que aqui cabe, ganhar a preferência do mercado, ganhar a preferência dos clientes que a gente atende, daqueles que a gente ainda não atende. Como é que nós fazemos isso? Isso é muito importante ter em mente. É aí que nós começamos a atuar. Nossa atuação como agentes de mudança começa tendo em vista que para promovermos, né, essa vantagem, ou seja, a preferência do mercado, nós precisamos mexer em ponteiros que o mercado reconhece como interessantes, como valor. E aqui eu aponto apenas 4 dos clássicos fatores competitivos. Existem outros, naturalmente, mas esse é só um modelo esquemático. Estou apresentando aqui os 4 clássicos fatores competitivos. Qualidade já nem ganha mais pedido, né? Apenas um qualificador. Se tem, está no jogo, se não tem, está fora do jogo. Mas qualidade sempre vai aparecer, naturalmente, né? Na mais ampla acepção da expressão, qualidade intrínseca e todo aquele valor adicionado, exigido ou esperado pelo mercado. Que outro fator aparece, ou pode aparecer naturalmente, de novo, mais um fator clássico e qualificador, que é preço competitivo, e aparecem outros que têm um caráter mais de fator competitivo ganhador de pedido, que são agilidade na entrega do produto e serviço, flexibilidade para atender às variações da demanda. Então, assim, o que nós precisamos é ter em mente que nós, no nosso processo de promover melhorias, nós queremos isso, é promover, mexer esses ponteiros de forma que o mercado perceba e assim nos dê a preferência. Nós atuamos aqui, nós atuamos no modelo de negócio, nós, como agentes de transformação, atuamos nos métodos de gestão, introduzindo, modificando, melhorando os métodos de gestão a serviço do modelo de negócio, de forma que, em assim fazendo, nós promovamos essa inflexão, né, essa manifestação dos fatores competitivos perceptíveis pelo nosso cliente, nosso mercado. E aí é óbvio, esquematicamente apresentando apenas, nós fazemos isso através de esforços combinados, né, de melhoria incremental e contínua, né? E eu gosto muito dessa definição, me permitam. Kaizen é isso, né? Melhoria incremental e contínua, feito todo dia, toda hora, por todos, com o mínimo de investimento. E combinado, quando possível, com as oportunidades de breakthrough, né? O rompimento, aí muito frequentemente associadas à inovação, que nós chamamos de Kaikaku. Então, Kaizen, Kaikaku, em cima dos métodos de gestão, promovendo melhor desempenho do modelo de negócio e de forma que a gente consiga impactar os fatores competitivos, de forma que isso também seja percebido e se ganhe preferência. Então, é muito importante que nós nunca percamos de vista, né, mesmo que estejamos envolvidos em atividades de melhoria pontual, mas o que se quer é o ótimo sistêmico, né, o ótimo global, de forma que no longo prazo eu esteja contribuindo para crescimento e sobrevivência do negócio. Nesse slide eu faço apenas referência ao modelo de referência, né, o sistema Lean. Essa é uma simplificação clássica e bem simples, muito mais feita no nível, né, do Lean Manufacturing. É o sistema Lean sim, mas aplicado aqui tipicamente o desenho do sistema Lean aplicado à manufatura e, portanto, então, o Lean Manufacturing. E vocês vão perceber que, claro, os 4 elementos que eu vou aqui comentar e trazer para vocês e promover essa discussão, quem sabe depois nós possamos discutir, né, depois né, do Congresso, enfim, possamos interagir discutindo essas questões. Mas percebam aqui que eles não estão aqui representados os 4. Embora muito importantes lá nesse alicerce, né, onde aparece ali estabilidade. Então, não estão todos os 4 aqui representados. De novo, na representação, a representação esquemática, também se teve que ser seletivo, representando aqui alguns dos construtos que compõem esse modelo de gestão de operações. Bom, avançando, eu gosto, ainda dentro desse esforço de contextualizar, falar de gestão da rotina
não pode nunca deixar de reconhecer o papel importante na sustentação dos planos táticos e das estratégias de negócio. E é por isso que eu faço essa referência. O modelo de gestão da rotina, os construtos de gestão da rotina, e esses 6 e 4 dos quais eu vou falar aqui hoje agora com vocês, para vocês, eles se integram nesse esforço, né? Aqui vocês estão vendo uma representação do que seria, esquematicamente, muito simplificadamente, o Hoshin Kanri, né? O desdobramento das estratégias. Lá em cima, percebam o A3 mãe do negócio. Ali o que nós temos é uma representação esquemática do glass wall, né? Do Mieruka, do painel de controle, né? A serviço do presidente, e ele desdobrando isso para as diversas diretorias, aqui apenas uma está representada, diversas diretorias, áreas, né, os seus gerentes, setores, supervisores, até a menor unidade de gestão, que seria aí, nesse caso especificamente, a mini empresa. Pode ser uma célula, uma linha, enfim, um departamento, uma área. Então, bem desdobrado o Hoshin, os indicadores lá em cima, estratégicos, e aí que representam o norte verdadeiro, na verdade, eles desdobrados vão permitir alinhamento daquilo que vai estar lá no painel de controle, né? Os indicadores que o líder da célula vai utilizar para fazer gestão do seu dia a dia. Então, é aí que efetivamente o Hoshin Kanri ele ganha vida, na medida em que eu desdobrei e aí faço o que vocês estão vendo naquela seta verde à esquerda, subindo, faço o monitoramento diário, rotineiro, subindo a cadeia de ajuda, subindo de volta todos os A3, né, da supervisão, do setor, da área, da diretoria e do negócio. Então, isso é muito importante dizer que eles estão conectados. Então, o Hoshin Kanri, que é um esforço grande, né, de desdobramento das estratégias, de alinhamento, né, de todos os componentes, né, do negócio ao norte verdadeiro, ditado pelo o CEO, pelo presidente, os mecanismos de gestão da rotina, eles permitem que o Hoshin Kanri ganhe vida, porque rotineiramente eu vou dando retorno e feedback de como as coisas estão. Se estão no rumo em direção ao norte verdadeiro ou se precisamos de ajustes. Gosto muito dessa contextualização e assim eu sigo adiante. Bom, gestão de operações Lean, existem várias maneiras de definir. Eu gosto muito dessa abordagem que nos apresenta gestão de operações como uma combinação dos esforços para a gestão dos processos em busca de estabilização desses processos, disponibilidade e máximo rendimento deles. Isso é clássico, a gente já conhece, e aqui vocês estão vendo abaixo, né, desse título, gestão de processos em busca da estabilidade básica, os vários elementos que a gente usa e combina nesse processo, né, de garantir estabilidade, estabilização dos processos. 5S, Mieruka, trabalho padronizado, solução de problemas, aparecem vários aí na gestão de processos. Mas, voltando então à definição, gestão de operações é gestão de processos, sim, mas isso feito subordinado antes a algo que é maior, que é a gestão de fluxo, que aparece logo mais abaixo nesse slide. Então, gestão de operações é gestão de processos subordinados e gestão de fluxo. A gestão de fluxo é mandante. Ela é a abordagem que nos permite, essa é a enfoque que nos permite manter aquela coerência, né, com a visão sistêmica. Então, o fluxo, a gestão de fluxo nos permite fazer isso. E vou dirigir esforços localizados na gestão de processos, combinando esses diversos elementos, para onde e quando a gestão de fluxos me indica que há algum problema em fazer fluir o ente que flui. Então, é simples assim. Existe, inclusive, uma das lives recentes e recorrentes sobre gestão de fluxo. Dessa vez eu vou falar sobre o bloco superior nesse slide, que é alguns dos elementos que até estão em highlight aí, Mieruka, Genbao, Kamishibai e cadeia de ajuda, mas como eu disse a vocês, eles não são os únicos elementos na gestão da rotina, mas são muito importantes, por isso que eu decidi selecioná-los e trazer para vocês nessa discussão. Bom, então são esses os elementos que eu disse a vocês que compõem a nossa abordagem, os 6 elementos da gestão da rotina. Eu vou falar dos 4,
Mieruka, Genbao, Kamishibai, cadeia de ajuda. E claro que isso remete a gente àquela preocupação que se tem de fazer gestão em qualquer nível, mas sobretudo, obviamente, a gestão rotineira a partir da abordagem Genchi Genbutsu. Tem que ir lá ver. Genchi Genbutsu é isso, né? Genchi, o lugar real, Genbutsu, a coisa real. Uma tradução livre e mais apropriada é vá lá ver por você mesmo onde as coisas estão acontecendo. Então, obviamente, os mecanismos que aqui estão apresentados, os 4 especificamente que eu vou discutir, eles estão vinculadíssimos, né, a essa abordagem. Estão aqui os 6, conforme eu comentei, e eu vou trazer para vocês 4 deles. Como eu disse, julguei que os 2 outros que ficam de fora, né, dessa apresentação, solução de problemas e trabalho padronizado, já estejam mais, todos os colegas, amigos, amigas, já estejam muito mais familiarizados e de muito mais pleno uso. Bom, o primeiro deles, Mieruka. Mieruka é a forma como os japoneses chamam, então, gestão à vista. Eu vou comentar, antes de avançar, comentar que em português eu prefiro sempre chamar de deliberadamente gestão à vista, ao invés de gestão visual, controle visual. Eu gosto muito de gestão à vista e não é algo simplesmente semântico, não. É o poder que esta forma de fazer referência, né, o Mieruka, nos permite, que o implícito esforço de trazer à vista, deliberadamente fazer um esforço de trazer à vista aqueles aspectos relevantes para o rápido entendimento, como está posto aqui, rápido entendimento da situação e uma pronta tomada de decisão e ação subsequente. Então é isso, porque gestão à vista, não é problema nenhum de chamar de controle visual, gestão visual, enfim, mas eu gosto muito de trazer essa pequena contribuição na expressão, né? Forçar deliberadamente, trazer à vista aquilo que eventualmente pode não estar assim tão evidente. Transforme as questões relevantes em evidências absolutas. Aqui algumas aplicações clássicas, né, da Mieruka, melhoramento de desempenho. Tenho certeza que, obviamente, todos estão familiarizados, né, com essas diferentes aplicações. Eu vou falar de algumas delas. Então, monitoramento de desempenho planejado versus realizado, gestão de ritmo e manifestação de interferências, programação de atividades, o status de um recurso, de uma máquina, demarcação de posições e quantidade de material, na gestão de fluxos é muito aplicado, demarcação do fluxo, rota, olha aí, está aí um dos 3 R's da gestão de fluxo, né? Rota inequívoca, ritmo e rotinas de movimentação, apareceu aí gestão à vista, Mieruka, a serviço da gestão de fluxo, fazendo então a identificação, a demarcação de por onde deve fluir o ente que flui, seja ele material, informação ou pessoas, ou cliente, paciente, no caso de uma operação de saúde, por exemplo. E a indicação da posição, presença do agente, né, do operador, demarcação de posição de ferramentas e recursos, muito a serviço do esforço de 5S, né? Identificação de locais, posições físicas para gestão de fluxo, 5S. Algumas das aplicações, vou falar de algumas delas, ilustrando talvez fazendo referência a um ou outro caso prático, né, junto aos nossos clientes. Bom, a primeira das aplicações que eu faço referência aqui, então, é o monitoramento, o Mieruka, serviço de monitoramento de desempenho. E aqui ilustrações também clássicas de os painéis, né, os Mieruka Board, os painéis de controle e monitoramento da operação. Então, o que nós queremos reunir aqui quando o propósito é esse? Queremos reunir informações, dados que nos permitam direcionar as ações. Então, tipicamente, quando o propósito é esse, eu preciso fazer a verificação de curso, ou seja, trazer à vista aquilo que está planejado para o período e como é que está e confrontar contra o desempenho real. E aí, claro, várias medidas, né, desse desempenho, ou seja, volume de produção, produtividade, custo, qualidade, segurança, apenas para citar alguns. E, obviamente, vinculado a isso, quando o desvio se manifesta, apontamento das causas
dos problemas que estão prejudicando esse desempenho. Então, essa é uma aplicação clássica, bem conhecida. Eu vou talvez detalhar um pouquinho mais algumas outras aplicações menos conhecidas. Mas ainda dentro, né, dessa gestão de desempenho, monitoramento de desempenho, nós temos um monitoramento de desempenho mais específico, que é a gestão de ritmo e gestão das interferências que eventualmente se fazem presente. Vocês estão vendo aqui nessa ilustração um cavalete de flip chart. Essa é uma ilustração do que tipicamente nós fazemos, né, quando estamos iniciando a implementação do MieruK, serviço de desempenho, monitoramento de desempenho. Então, é uma folha de flip chart, marcando aí, nesse caso, especificamente, marcando hora a hora, né? Nós vamos fazer um monitoramento aí, nesse caso, horário, marca em cada hora, então, qual é a meta, em termos de volume, de o que quer que seja o indicador, e confronta, mede a cada período, a cada hora, neste caso, e confronta meta versus real. Então, esse é um exemplo o que está posto aqui nessa grade, é um extrato, né, desse cavalete, desse flip chart, e aqui apenas para ilustrar algo bem relevante, bem interessante, que nós, por vezes, vamos dizer assim, passa despercebido. E eu vou mostrar aqui agora como é que isso se manifesta, o que é que eu quero, qual é o ponto que eu quero levantar. Então, se nós olharmos, né, o registro hora a hora e fecharmos, então, lá embaixo, no fechamento do turno, esse é o primeiro turno, das 6 às 14, fechou às 14 horas, nós temos lá teríamos uma meta de 800 unidades a produzir, produzimos 780, um desvio de 20 peças. Então, nós poderíamos crer que, poxa vida, apenas fiquei devendo 20 peças, isso eu recupero rapidamente, isso não me dá, talvez, isso não represente aí 10 minutos, até menos, né, de 10 minutos de produção dessa unidade, dessa célula, dessa linha. Então eu recupero rapidamente. 2,5 de desvio me parece estar muito bom. E aí, se o monitoramento de desempenho, gestão de ritmo, encerra-se por aí, nós podemos tomar decisões equivocadas. Deixa eu explorar um pouquinho mais isso nesse próximo slide que aparece aqui. Esse é a mesma grade, o mesmo painel, só que agora eu quero chamar a atenção para uma outra questão. Além desse desvio de 20 peças, se nós olharmos e devemos, o propósito é esse, né? Monitorar corte a corte, hora a hora, neste caso, porque eu quero ver desempenho ao longo do tempo. Então, nós vamos perceber, e eu vou aqui avançar nessa projeção, nós vamos perceber que existem alguns apontamentos marcados em vermelho. O que isso quer dizer? Se eu estou preocupado em monitorar ritmo, por exemplo, uma forma de fazê-lo eu posso definir que uma maneira prática e muito eloquente de monitorar ritmo é qual é a aderência à batida. Qual é a aderência do meu real ao takt time, a batida? Nesse caso aqui, nós deveríamos estar produzindo a cada hora 100 peças. 100 peças, 100 peças. Aqui eu não estou falando em termos de takt time, mas obviamente é a expressão, é o inverso, né? Então, 100 peças, a cada 60 minutos eu estou produzindo 100 peças. Eu deveria estar produzindo 100 peças. Notem que o registro, eu vou chamar a atenção para aqueles que estão marcados em vermelho, porque eu defini, para monitorar o desempenho dessa célula, dessa linha, nesse momento, eu defini que está ok, nesse momento, se a aderência for entre 85% e 110%. Isso, obviamente, tem que ser revisitado, uma vez que eu vou fazendo os kaizens, ou estabilizando cada vez mais, eu vou estreitando essa pequena janela. Mas agora, nesse momento, eu estou julgando que se eu obtiver o resultado entre 85 peças, nesse caso a meta é 100, e 110 peças, ele está desempenhando de forma estável. E aí nós vamos perceber que nós temos ali 1, 2, 3, 4 horas das 8, ou seja, metade do período fora desse pequeno range. Então, 83, 82, 120. Pô, mas isso não é bom? Recuperou a custa de 2 operadores atuando naquele posto de trabalho. Então, isso é custo adicional. Então, para eu conseguir chegar perto do volume de entrega, eu tive que imputar trazer mais um operador, e isso tem reflexos no custo
de produção. Então, na verdade, se eu estou preocupado em monitorar ritmo, o processo é muito instável ainda. Porque, embora eu tenha chegado perto, 780 peças, em metade das horas em que eu estive rodando esse processo, eu não rodei de acordo, sofrendo efeito de algumas instabilidades. Os motivos estão aí registrados, e aí isso é, obviamente, alvo para um outro elemento, né, da nossa abordagem, né, de gestão da rotina, que é o método de identificação, análise e solução rápida de problemas. Bom, isso é uma das observações que eu gostaria de fazer, porque é bastante importante esta oportunidade e olhar para monitoramento, usando os recursos de gestão à vista, MieruK, com este rigor. Outra aplicação clássica é a programação de atividades. Aqui a gente tem 3 exemplos, ilustrações clássicas, os quadros de programação de produção, programação de serviços, que a gente está vendo aqui à nossa esquerda, acima, é uma menina, uma assistente de uma unidade de serviço de saúde, uma clínica. Ela está programando os exames por imagem. Existia sempre um gap muito grande, né, onde é que está o paciente que vai ser submetido a esse exame, a máquina está pronta, está esperando o paciente, onde é que ele está? Será que ele está fazendo algum outro exame? Será que não chegou ainda? Então isso implicava, e isso é um caso real, implicava em problemas sérios de, primeiro, não atender, e segundo, deixar o recurso caríssimo, ocioso, uma ressonância magnética, um tomógrafo, computadorizado, por exemplo. Isso apenas é uma ilustração específica, mas isso se aplica a qualquer tipo de operação, né? Então, aqui de novo, uma ilustração, é uma foto que eu mesmo tirei, eu lembro, anos atrás, de um piloto, o momento que nós estávamos pilotando, e por isso que está assim, né, nesse flip chart, ou nesses flip charts combinados, colados transversalmente, e escrito com pincel atômico e os clássicos post-its aí, que nos permite essa flexibilidade de ajustando, né, o board, né, o MieruK, o quadro de programação de atividades. É apenas uma ilustração, mas é uma aplicação muito relevante, muito importante, que tem espaço nas operações, deveria estar muito mais presente e a gente ainda percebe espaço para otimização disso. Mais uma aplicação importante, identificação de posição física, isso muito vinculado e a serviço, né, do esforço de 5S. Essas são fotos que eu mesmo também tirei de algumas operações no Japão. São pequenas empresas no Japão, fazem algo espetacular também. Eu tenho, nas missões técnicas ao Japão, eu recorrentemente tenho, todo ano nós vamos, eu levo, como antes eu ia sozinho, nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, eu tenho ido com um grupo comigo, daqui do Brasil, de alguns outros países com quem a gente tem relação, nós vamos para aprender com eles. E nesse conjunto de empresas que nós vamos visitar e trocar figurinhas, eu tenho incluído mais e mais pequenos negócios, não as grandes corporações, elas também interessam, estão sempre presentes. Toyota, obviamente, está sempre presente, mas aqui o Suzuki Kiko e Kyohan Part Center são 2 exemplos, né, dessas pequenas empresas que estão fazendo um belíssimo trabalho, são competitivas globalmente, apesar de pequenas. 100 funcionários, 110, 180 no máximo. Enfim, mas isso não é o caso. Eu já falei disso numa outra live que eu tenho explorado, né, semanalmente. Inclusive convidei, e vai voltar, o presidente da AVEX, que é uma das empresas que costumeiramente estão conosco nessas rodadas da missão técnica. O que vocês percebem aqui, gente, olha, não tem nada demais, né? São as prateleirinhas, as gavetinhas, com a identificação das miscelâneas, né? Parafusos, porcas, arruelas, enfim. Mas o que eu quis chamar a atenção aqui na questão, né, dentro desse contexto MieruK, é o esforço de eloquência, mas sempre com muita simplicidade. E simplicidade também tipicamente tem um efeito super interessante para a gente, que é efeito em custo. Quando você é simples, mas é engenhoso, criativo, você cria algo como, por exemplo, que está posto aqui. E que ele está sinalizando um volume enorme, são 33 mil componentes que eles têm dentro dessa operação, é um volume enorme de componentes a gerenciar, né, a reposição. O que eles fizeram? Olha só que jogada interessante, inteligente e simples. Nessas gavetinhas das pecinhas miscelâneas,
Quando o usuário, né, o mecânico, o eletricista, vai em busca, né, desse conjuntinho, dessa peça, ele abre a gaveta. Quando ele abre, se ele abre, nesse momento que ele vai pegar, ele abre, e o volume que está ali, ele revela aquela vamos dizer assim, cartãozinho amarelo que está ali posto, né? Está escrito assim, Yohoju. Yohoju quer dizer necessário reabastecer. Se ele puxar e as pecinhas, o volume que está ali é pequeno, mas ainda é suficiente, é pequeno, mas já revela a possibilidade de ler integralmente os 3 kanjis que estão ali. Yohoju. Então, isso indica que está na hora de repor. Simples assim. Olha que sacada espetacular. À direita, nós estamos vendo aqui também o Miruka a serviço do 5S na bancada, organizando as ferramentas, os dispositivos, os recursos todos. Acima, a gente está vendo a mesma bancada número 6, as bancadas ali identificadas. E ele identifica adicionalmente uma marcação naquela chave de boca. A gente está vendo também um 6 marcado na chave para identificar de onde a qual bancada ela pertence. Então são questões sutis, mas muito robustas no que diz respeito à manutenção do status, né, da condição operacional. Isso é um papel do Miruka. O Miruka bem aplicado tem esse potencial, né, essa força. Outra aplicação clássica de Miruka é a visualização de fluxo, né? Que a gente está vendo aqui a saída de um aeroporto, por exemplo, né, no piso, direcionando para onde, então, neste caso aí, a orientação do fluxo do cliente, né, em curso, saindo no desembarque em direção a táxi ou Uber, então está vendo a indicação de por onde ele tem que transitar. E assim, isso a gente está vendo aqui também, né, ao lado dessa marcação no piso, as informações que orientam o trânsito do tráfego, portanto, o fluxo dos clientes por entre essa operação. Aqui, já mais abaixo e à direita, a gente está vendo demarcações de piso que permitem visualizar o fluxo dos diferentes itens que devem fluir por essa operação. Clássica aplicação da gestão de fluxo, aqui Miruka, aqui a serviço da gestão de fluxo, né? Rotas inequívocas, o primeiro é. Queria chamar a atenção de vocês para algo que, por vezes, passa despercebido, que são o que eu chamo essas 5 características, ou eu gosto de apelidar assim as 5 regras de ouro do Miruka. Quando nós implementamos, projetamos, antes de mais nada, projetamos, desenhamos e depois implementamos, validamos um mecanismo de gestão à vista, qualquer que seja ele, qualquer formato que tome, board, quadro visual, eletrônico, não interessa, as 5 regras têm que estar presentes, né? A primeira delas é medemiru, numa tradução simples bateu o olho naquele mecanismo, bateu o olho e entendeu na hora. Medemiru quer dizer isso. Então, se bem construído, né, o mecanismo de gestão à vista, ele vai proporcionar uma mensagem clara, direta e inequívoca, e que, portanto, proporcione uma interpretação única a mim, ao colega A, ao colega B, ao colega C, enfim, todo e qualquer interlocutor, leitor, né, desse mecanismo de gestão, diz que bata o olho, entendeu inequivocamente a mesma, clara e a mesmíssima mensagem. Isso é um poder brutal do Miruka. Via de regra, nós falamos bastante aqui nessa primeira característica. Embora a segunda pareça trivial, existem recorrentemente falhas. Ou seja, quando você quer monitorar desempenho, por exemplo, o Miruka, serviço de monitoramento de desempenho, eu preciso ter noção do que eu quero. É comparação. Comparação entre meta e real. Ou seja, o que é que eu espero e o que é que eu estou obtendo. Então, isso é clássico, é trivial? Não, porque nós temos visto, percebido, muito descuido do tipo, puxa vida, está o registro aqui, você está apontando nesse quadro, hora a hora, fazendo o registro apropriado, mas cadê a meta? Não está marcado? Não, mas não precisa, porque o pessoal daqui da operação já sabe. Opa, mau sinal. Ou a meta está marcada, ué, mas aqui está marcado 80, vocês não estão trabalhando com a 100? É que a gente fez uma reprogramação, o PCP fez uma reprogramação, aí quem faz manutenção desses quadros não marcou.
Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, não é que o usuário não reconheça que o propósito é fazer monitoramento de desempenho através dessa comparação, mas por vezes o Mieruca não está bem estruturado e aí não permite a boa gestão. Essa comparação não é direta e evidente. Seu segundo elemento, super importante. Terceiro, ação e solução. O Mieruca tem que permitir que bater o olho o leitor, né, o intérprete, né, desse quadro, ou do que quer que seja o mecanismo, o meio, saiba imediatamente o que fazer a respeito de eventual desvio detectado, e se ele não é a ele, não cabe a ele atuar, fazer algo, ele sabe a quem recorrer. Que cordinha andou, que botãozinho, quem ele deve chamar da cadeia de ajuda para acorrer, né? Para apoiá-lo, ajudá-lo a resolver esse desvio. Então, isso é muito importante. Ou seja, um mecanismo de gestão à vista que registre, aponte, esteja bem estruturado em termos de permitir essa comparação, identificação do gap, mas não permite ao leitor, ao usuário, imediatamente definir o que fazer ou a quem recorrer, tem precariedade. O quarto elemento, também não menos importante, é essencialidade. No mecanismo de gestão da rotina, há que se ter no lugar apenas o essencial para o entendimento da situação e tomada de decisão no nível da rotina, ali. Ou seja, se o monitoramento, hipoteticamente, né, de produção de uma linha, pequena linha, uma célula de montagem, eu estou fazendo um monitoramento horário. Vamos pegar aquele exemplo lá daquele registro, né, hora a hora, 100 peças, 100 unidades, 100 unidades. Eu estou monitorando, né, como é que eu estou, hora a hora, dentro da hora, das horas anteriores, eventualmente do turno anterior. Esse é a janela de tempo que permite alguma leitura válida para a ação daquele que está fazendo gestão rotineira. O que eu quero dizer com isso? Que por vezes a gente percebe o mecanismo de gestão à vista com uma série de dados, informações adicionais. Por exemplo, mas a gente usa um software aqui que gera o histórico, a gente coloca um Pareto aqui, gera inclusive, Gnato, a projeção das tendências. Isso tudo é claro que é importante para a gestão. Em outros níveis, nível tático, talvez estratégico, mas não operacional. Porque essa análise histórica não é para ser feita ali no Gemba naquela hora. E também, tampouco a análise de tendência, ela é importante, mas não é que o team leader, não é ele que vai fazer essa análise e fazer interpretações, tomar decisões com base nesta análise. A análise dele é 100 versus 82, 85, 90, 92, 100. Esta é a análise que ele faz. Agora e imediatamente anterior, período imediatamente anterior. E é isso que ele que interessa. E é isso que eu quero dizer com essencialidade. E por último, também não menos importante, e para finalizar, abreviando a fala, Mieruca, quadro, ou elemento de gestão, mecanismo de gestão à vista, não é quadro de informação. As informações, obviamente, comunicação é importante, né, dentro de uma organização, para o grupo, sempre transparência, depende disso, mas o quadro de gestão à vista para a gestão da rotina não se presta a isso. Não é um quadro onde eu vou botar ali os horários de distribuição do Vale Transporte, Vale Refeição, ou os aniversariantes do mês. Isso tudo é muito importante, mas é num outro mecanismo, pode estar dentro da mesma ilha de informação, de gestão, mas é um outro mecanismo. Isso embaralha muito e, por vezes, não contribui, né, para a leitura clara, limpa, que já é complexa. Né? Então, esse é o quinto elemento super importante do Mieruca. Bom, avançando, gente, esse foi o primeiro elemento. O segundo elemento que eu trago aqui para vocês é o Gemba Walk, dinâmica de gestão da rotina, que combina observar o que está acontecendo através de uma rota previamente estabelecida, padronizada e com breves paradas, reuniões na própria área. Quem faz isso é o gestor, né, nos diversos níveis, com o apoio da cadeia de ajuda. Né? Então, o Gemba Walk é basicamente isso, uma caminhada de rotina. Né? Implica aí, aquilo que eu já comentei,
que vale para todos os mecanismos de gestão da rotina, está vinculado à prática sistemática, né, do Genchi Genbutsu. Vá lá ver. Então, é forçar, no bom sentido, mas conduzir os elos da cadeia de ajuda, as diversas funções que protegem a operação, a estar presente, a perceber o status da operação por si e a atuar a partir de observação in loco. Isso é muito importante. Aqui uma ilustração clássica, né, e bem simplificada, né, do que é uma porção que se padroniza, né, no Gemba Walk, que é a rota por onde essa cadeia de ajuda, o gestor vai passar, que é o que está no escopo de atuação dele. Por exemplo, aqui está representado uma parte, né, do layout, bem simplificado, para efeito, né, de orientar o que é que está dentro do escopo desse time, e está dentro do escopo, por exemplo, a gestão da linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e tem um ponto de encontro que é a ilha de informações ali. Então, o que está aqui representado? Está representado o que está dentro do escopo. São essas 7 linhas, né, que eu vou fazer a gestão rotineira, cabe a mim fazer gestão rotineira, vou dar atenção na medida da necessidade de cada uma dessas linhas. Então, eu tenho marcado ali em cada uma delas aquele ponto de encontro, P1 até P7, determina ou identifica o ponto de encontro em cada uma dessas linhas, onde estão ali reunidas as informações de desempenho, informações relevantes, para entender o status de cada uma dessas linhas. Então, é o Mieruka Board, o Mieruka, o quadro de gestão à vista de cada uma das linhas, aos cuidados do líder, né, desse pequeno grupo. Partes, então, ali está demarcado, partes do ponto de encontro, eu vou comentar logo mais na sequência, mais à frente, partes do ponto de encontro, define-se, então, reúnem-se ali no ponto de encontro, e aí definem qual vai ser os pontos de parada, a rota é sempre a mesma, não se faz shortcut, é sempre a mesma, tem que passar pelo 7, vai se parar hoje, por exemplo, está marcado em amarelo, nós vamos parar hoje no P3 e P4, porque são as que agora estão em necessidade. Apresentaram para nós, na rodada anterior, alguns pontos em vermelho necessitam atenção, as outras estão performando bem, nós vamos passar por elas, mas nós não vamos parar com a atenção que vamos dar às linhas 3 e linhas 4, ok? Então, isso é um esquema, né, de um dos aspectos que se padroniza no Gemba Walk. Então, quem é que participa do Gemba Walk é a cadeia de ajuda, as funções do negócio, que nesse momento nós julgamos necessário estar mais presente no Gemba, através né, do envolvimento na cadeia de ajuda e através do Gemba Walk. Tipicamente, a gente está querendo proteger as 4 fontes, né, de instabilidade vinculadas aos 4 M's, né, mão de obra, material, máquina e método. Pode adicionar outros aqui, claro, naturalmente, e aí nós elencamos esse negócio, é um exemplo apenas, elencou que as funções responsáveis pela proteção, né, de cada um desses M's estão ali listados. Produção, recursos humanos, mão de obra, material PCP, suprimentos, logística e qualidade, e assim sucessivamente. Então, a gente vê na ilustração o time reunido ali no ponto de encontro, na ilha de informação, está reunido fazendo a leitura, né, do desempenho imediatamente anterior, definindo por onde vai passar, hipoteticamente aqueles pontos P1 na linha 1 e linha 3, define onde vai passar, checa a presença de todos, tem um protocolo para isso. Vocês estão vendo à direita ali um quadro, esse é o Heijunka de pendências, e ali, né, dessa forma simples, né, com post-its, eu vou apontando o que a Ronda, o que o Gemba Walk vai identificando de problemas a serem resolvidos, pedidos de ajuda, vai registrando na quadra de cada um, se é PCP, se é processo, se é qualidade, se é manutenção, vai registrando, e aí é alvo para ação sobre, né, o problema através do MIASP, né, identificação, análise e solução de problemas. Então, esse é um dos aspectos que se padroniza. Algumas regras, dicas, esse material depois vai ficar disponível, não vou passar por todas as regras e dicas que estão aqui, mas como o Gemba Walk é uma prática, por ver, assim, não muito comum, eu diria, pelo menos é o que eu tenho visto, não é muito
frequente e ela é bastante complicada de viabilizar na prática, porque a gente está fazendo deslocamento focado de um grupo, frequentemente num ambiente em dinâmica, em um ambiente com alto nível de ruído, de problemas, né, de cuidados adicionais com segurança, trânsito, enfim. Então não é simples. Então é muito frequente a dispersão, é muito frequente nós não termos uma boa condução do gimbal. Então essas dicas estão aí para servir a esse propósito, né? Então não se atrasar, estou citando alguns, levar apontamentos, bloco, lápis, papel, bloco para apontamentos, os post-its não vão ser registrados, né? As manifestações de pedido de ajuda, não conversar em paralelo, focar no que está sendo explorado, enfim, tem uma série de observações importantes, porque é muito difícil na prática a gente conseguir realizar com eficácia, com aproveitamento de todos os presentes, os participantes, um gimbal walk. Aqui tem um padrão, por isso, né, desse rigor em padronizar qual é o objetivo, quem é que deve participar, o que deve se discutir, o que não pode discutir, o que se faz em caso de detecção. Ali está ilustrado também, né, de novo, o layout e os pontos de parada. Abaixo, eu cortei naturalmente, mas ele é mais longo, aparece cada um dos pontos, definindo qual é o ponto, onde é que ele está no nosso layout, o que é que deve ser analisado, como deve ser analisado, quem é que apresenta, qual é o tempo de parada naquele ponto. Então isso tem que ser muito rigoroso, porque um gimbal walk você quer fazer ele rodar de forma fluida e idealmente 30 minutos. Idealmente 30 minutos. Isso, obviamente, pode variar em função das circunstâncias. A gente tem gimbal walks, clientes em que as dimensões do negócio e a amplitude da gestão do líder, supervisor, é grande. Gimbal walks que duram 50 minutos, enfim. E outros duram menos, talvez 20 minutos, talvez um pouco menos que isso. Mas 30 minutos é uma boa marca. Outro elemento importante é o Kamishibai, a auditoria escalonada. Abaixo vocês estão vendo algumas ilustrações, é apenas um resgate, né, da origem, o significado original do Kamishibai, que era usado no passado, nos templos budistas, no Japão, naturalmente, para contar histórias. Então, vocês estão vendo que o contador de história está contando história, montou um teatrinho ali, né, como se fosse um pequeno teatro de fantoche, mas não é. O que ele projeta são desenhos das etapas da história que ele está contando. Isso é essencialmente Kamishibai. Se trouxe isso, a cultura japonesa gosta muito disso, né, de trazer de outros contextos expressões pelas quais eles têm algum apreço ou as quais têm um poder grande, né, de transmitir uma mensagem. E é o caso do Kamishibai. Mas nesse caso, nesse nosso contexto de gestão da rotina, gestão de operações, é a auditoria sistemática que eu faço, e a palavra-chave aqui é de forma escalonada. Então, o Kamishibai é uma auditoria das condições de operação que o team leader faz, o group leader faz, o supervisor, coordenador, gerente, diretor, presidente. Então é isso, escalonar a cadeia de ajuda. E cada um tem uma forma e um olhar específico a deitar sobre as condições operacionais. E vai estar atento aos resultados do Kamishibai, dos elos inferiores, né, dos elos da cadeia, toda vez que passar pelo Gemba num Gimbal walk. Então ele vai olhar para o resultado da aplicação do Kamishibai. Então eles se conversam, os mecanismos se conversam, né? Aqui é uma ilustração, são dois cartõezinhos, ou checklist, né, do Kamishibai. São cartõezinhos que servem para fazer checklist rápido. Não deve demorar mais do que 10 minutinhos, e ele tem que ser assim, bem prático, para você levar junto e né, usar e fazer o preenchimento. E o preenchimento é só um checkmark, uma bolinha, uma cruzinha, ou ok na coluna ok ou não ok. Então, perguntas muito claras, objetivas. Aí, nesse caso, se optou por fazer a verificação sistemática, rotineira, de alguns aspectos. Aqui nessa operação, os aspectos operacionais afeitos à gestão da produção e os aspectos afeitos à gestão da manutenção. Então, a manutenção autônoma. Ele faz, o cartãozinho da esquerda faz a verificação de aspectos relacionados à gestão da produção e o cartãozinho à direita de gestão da manutenção autônoma. E aí você opta, né, por quais são os aspectos
vinculados aos 4 M's, mais recorrentes em termos de promover instabilidade. E aí eu vou monitorar isso a partir do Kamishibai direcionado para essa origem de instabilidade. Entenderam? Então, essas são apenas duas ilustrações, exemplo de uma organização que, dentre os aspectos que quer checar, via Kamishibai, escolheu produção, aspectos relacionados à gestão da produção e manutenção. Tipicamente se faz monitoramento de 3, 4, não mais do que 5 aspectos. Mais do que isso, por ver se pode, mas esse alterna a frequência de verificação, né? Segunda, quarta e sexta, alguns aspectos, terça, quinta e sábado, outros aspectos, enfim, para permitir, né, essa cobertura. Então, algumas observações que eu gosto de fazer, tem que ser execução rápida, esse checklist tem que ser aplicado em 10 minutinhos. Não se fazer perguntas da rotina, são perguntas que estão na retaguarda, né, das questões operacionais. Por exemplo, aqui eu vou ilustrar isso, né? Aqui no quadro do Kamishibai de manutenção autônoma, se os cassetes reservas estão prontos para uso, no caso da substituição do cassete reserva, isso é uma operação de trefila, seguramente. As anomalias estão dentro do prazo para correção, então estão vendo que não é uma questão operacional, é uma questão sistêmica, mas que tem um efeito brutal na condição de operação. Então são verificações dessa natureza, né? A dinâmica, eu comentei um pouquinho, aqui está um desenho que expressa isso, né? Então, turno a turno a gente faz essa verificação, né? O dia a dia, enfim, e aí faz o elo da cadeia, né? O team leader, group leader, supervisor, cada um tem um cartão específico que fica ali no quadro, no primeiro quadro da área, mas vai aplicar esse questionáriozinho, esse pequeno volume de perguntas. Tipicamente 5 a 10 perguntas, não mais do que isso. Sim ou não, ok ou não, ok. Não está ok alguma delas, marca e imediatamente retorna o cartãozinho depois de preenchido para a posição dele, só que aí com o verso virado para fora e o verso está pintado, tem a cor vermelha para chamar a atenção. Então, cada vez, de longe, né, o Medemiru bateu o olho, entendeu? De longe você vê que tem algo errado detectado na auditoria escalonada. E isso permite, então, a gestão observar isso. Mais do que isso, na ocasião em que a cadeia de ajuda vem no Gemba-Walk, né, o rotineiro, vai perceber essa ocorrência e vai ser um dos pontos de atenção na hora que estiver conversando, discutindo ou ouvindo o líder daquela unidade, ok? Aqui algumas ilustrações do Kamishibai. Muito frequentemente as ilustrações que eu trago aqui são ainda questões em condição piloto, algumas delas mais elaboradas, mas enfim, tipicamente piloto, os cartõezinhos Kamishibai, primeiro, segundo, terceiro turno, nas diversas dimensões. Aqui, essa operação, por exemplo, talvez, obviamente vai ficar difícil para vocês lerem, não é o propósito, mas segurança, 5S, a produção, qualidade, tem aspectos que ele está monitorando aqui. Então, os cartõezinhos, eles têm, cada um checklist específico. Vocês percebem aqui que esse aí, por exemplo, tem, esse que ele está na mão, não dá para enxergar, claro, o que é que está posto ali, mas tem 4 cruzinhas, ou seja, são 4 perguntinhas que ele faz. Vocês viram que pela posição da marca, uma ficou à direita, provavelmente não ok. Então isso aí vai voltar com as costas vermelhas, né, para fora. Vocês viram que tem 2 ali já postos, né? No primeiro turno apareceram 2 questões em vermelho. Bom, e aí, claro, tem o Kamishibai, o líder da operação, por isso escalonado, é o supervisor, né, o seu Kamishibai, gerente, diretor, até o presidente. Então isso é bem importante. Vinculado a isso, vinculado ao Gemba-Walk, vinculado ao Kamishibai, está o Help Chain, né, a cadeia de ajuda. Então, o que é o Help Chain? O que é a cadeia de ajuda? É a interação rotineira de apoio à operação, na resolução, na solução dos problemas, e mais do que isso, quando possível, na prevenção desses problemas, eliminando instabilidade na origem e suportando, dando apoio às melhorias que já foram implementadas. Então, isso é o que se pretende da cadeia de ajuda. Quais são os benefícios, o que aquela atuação da cadeia de ajuda propõe? Propõe
padronização dos meios responsáveis para solicitação de ajuda, proporciona a visibilidade dos pequenos problemas e de forma que soluções rápidas sejam implementadas, respostas rápidas, viabiliza a análise de problemas e atuação rápida na causa raiz, auxilia na manutenção do trabalho padronizado e evita, por último, a aplicação de soluções pessoais. Isso está padronizado através, né, do Mieruka, do Kamishibai, é através dos registros, é através das manifestações. Então, assim, seguindo este roteiro, este padrão, as soluções são propostas, né? Pedido de ajuda é apresentar as soluções são propostas. Então, com isso, a gente padroniza muito a atuação de quem deve vir prestando apoio. Que dinâmica, uma representação da dinâmica, né, da cadeia de ajuda, começa a atuação, o acionamento da cadeia de ajuda começa com uma eventual detecção da normalidade. Isso é uma foto clássica, né, de uma linha, uma foto antiga e clássica de uma linha de montagem da Toyota. Então, ele detectou uma normalidade, o montador, numa determinado estágio da montagem, detectou, puxou a cordinha do andon, acionou a cadeia de ajuda, imediatamente o andon aparece lá sinalizando qual é a estação que está pedindo ajuda. Aqui está melhor detalhado, então apontou aqui, por exemplo, o número da estação, e isso imediatamente chega, tem que chegar, você tem que construir os mecanismos de gestão à vista, de forma que isso se desdobre e alcance a cadeia de ajuda, o elo pretendido, se é manutenção, a manutenção, qualidade, PPCP, o líder da operação. Então, chegou na cadeia de ajuda e imediatamente, por força de já estar isso padronizado, acorre em apoio à solicitação, identifica a ocorrência, adota contramedida de contenção, eventualmente temporária, naturalmente, mas trabalha em cima, né, da análise de solução de problema, registro do problema, e vai para a aplicação do MIASP, método de identificação, análise e solução de problemas, de forma a neutralizar o problema na sua causa raiz e a recorrência, né? Então, basicamente isso. Eu gosto muito dessa representação aqui, que a gente chama de mandala, a mandala da cadeia de ajuda, permite perceber, ou definir antes disso, quais são as funções importantes a envolver. Claro, todas as funções do negócio se envolvem em maior ou menor grau, mas na operação rotineira, de uma operação de manufatura, por exemplo, clássico exemplo, nós temos aqui a preponderância de anormalidades advindas, né, de alguns dos M's, né? E aí as funções do negócio, elas estão mais ou menos vinculadas. Lembram que no slide apareceu quem é que está mais afeito à proteção, a apoio às questões relacionadas à mão de obra, às questões relacionadas ao material, às questões relacionadas a método, enfim. Então, nós elencamos quais são as funções. E aí está, nesse caso específico, esse é um caso real de um cliente nosso, é uma mandala de muitos anos atrás, eles definiram que essa operação manufatureira precisava da proteção de ferramentaria, produção, engenharia, qualidade, logística e manutenção. E o que a mandala indica? Os níveis de alcance. Então, quais são as pernas, né? Quais são as funções do negócio que serão ou podem ser requisitados a prestar apoio, se aproximar e prestar apoio, e participar mais do que se aproximar quando requerido, mas estar sempre atento via os Gemba Walks. Então, são essas nesse caso. E aí, olhem só, o operador está no centro, né, onde efetivamente agrega valor, está lá no centro. Identificada uma normalidade, o operador, se está fora da alçada dele, atuar corretivamente, ele vai pedir ajuda. Então, ele aciona o pedido. Por exemplo, eu vou seguir essa linha aqui, na perna aqui da logística. É um problema de abastecimento. Está faltando componente. E vai parar a minha célula, eu não vou conseguir montar. Então, ele imediatamente aciona o pedido de ajuda. Quem vem acorrer a esse pedido de ajuda, primeiro, é o abastecedor, o Mizusumashi, o facilitador de fluxo. Ele tem 10 minutos para solucionar, para aplicar a contramedida. Não conseguiu fugir da alçada dele, ele vai acionar o elo, né, vai escalonar, e aí vai acionar o elo superior na logística, que é o analista. O analista tem 1 hora para fazê-lo, não estando fora da alçada, né,
a atuação do analista, ele vai acionar o supervisor e assim sucessivamente. Então, isso funciona. Eu gosto muito, e citei essa semana que passou num outro fórum, numa live especificamente sobre também gestão da rotina, que essa é a mandala de um dos clientes. Eu gosto muito de citar um colega, o presidente de uma organização, que fazia questão de que essa mandala chegasse a ele, qualquer que fosse, né, a perna, chegasse a ele caso, por exemplo, em 2 horas o problema não tivesse resolvido. Ele era o presidente dessa organização e pedia que assim fosse. É o Harry Grandberg, é hoje presidente da Víncula e foi presidente da Villares Metals, e essa é a mandala de uma organização que ele presidiu, a Steel, fábrica de motosserras, e assim tem essa configuração. Então é muito poderoso esse recurso. Tudo isso, né, a aplicação eficaz desses, e de forma combinada desses recursos, desses mecanismos de gestão à vista, né, na nossa abordagem dos 6 mecanismos, eu trouxe ilustrações a respeito dos 4, mas depende da atuação das lideranças, dos elos da cadeia. Então, depende de espaço na rotina, na agenda do líder, do time, do supervisor, do coordenador, do gerente, do diretor, do próprio presidente. Depende de espaço. Então, há que se fazer uma análise da agenda, né, do uso do tempo, e padronizar, preservando espaço para isso. Essa aqui é uma agenda, o padrão de uma agenda, o padrão de rotina de um líder de time, e que está definido, segunda, quarta, sexta, até sábado, qual é, em cada horário, a aplicação do tempo disponível, né? Qual é a atividade? Eu destaquei 3 aqui. Existem, óbvio, todas essas 6 têm espaço ali. Eu destaquei 3. Vocês viram que das 15 às 15h30, ele destinou um espaço de meia hora para debruçar-se sobre problemas que foram identificados, foram aplicadas contra medidas de contenção temporárias, mas que o problema pode voltar a se manifestar. Então, abrir, né, uma trilha de solução de problema, fazer o MIASP. Então, ele destina meia hora, sempre às 3 horas da tarde. Mais à frente, às 4h30, meia hora para o Gemba Walk. Mais à frente, às 18h30, mais 20 minutos para o Kamishibai. Enfim, então isso tem que ter espaço. Você tem que padronizar isso, senão fica na esfera, no âmbito da intenção, do desejo, porque o dia a dia, a rotina ela é bastante, vamos dizer assim, demandante em termos de como é que você vai, de ocorrências, e de como é que você vai destinar o tempo disponível. Então, se você não protege o tempo dentro da rotina, através de um padrão, dessa forma, você põe em risco a aplicação sistemática, né, desses mecanismos de gestão da rotina. Isso vale para todos os níveis, mas é claro que ele é mais crítico no nível mais próximo do Gemba, né, no nível do líder de time, depois do líder de grupo e assim, mas o líder de time, o padrão de rotina do líder de time é fundamental. Bom, e com isso eu estou perto de encerrar aqui a minha fala. Eu gosto de encerrar sempre dizendo que nós estamos falando aqui de mecanismos, elementos, de forma geral, assim, físicos, né, palpáveis, para fazer gestão. Tudo isso gira em torno de municiar quem está dentro desse sistema, dessa organização, quem está na rotina, municiar essas pessoas de mecanismos para fazer melhor o que já fazem, de mecanismos para facilitar o trabalho, tornar o trabalho mais seguro, de maior nível de valor agregado. Então, a gente está falando sim em construir mecanismos, ferramentas para isso, mas nós temos que fazer um esforço muito maior, que é um esforço de construir um ambiente em que as pessoas queiram aprender, possam aprender, tenha recursos para ensinar tudo isso, monitorar a aplicação. Isso é o que a Toyota chama de hitozukuri, um ambiente para desenvolver pessoas. Então, a gente precisa, em última instância, desenvolver uma empresa, um negócio, uma organização, feita para pessoas que saibam e queiram usar as ferramentas para resolver os problemas. Estamos falando de ferramenta, mas antes nós precisamos criar esse ambiente. Então, dentro desse contexto que as ferramentas têm aplicação. Então, para concluir, o básico, eu gosto muito de chamar isso de o basicão bem feito,
é chave, né? O basicão bem feito e mantido hoje, amanhã e sempre, rigor na aplicação do básico bem feito, e o básico bem feito é isso que nós estamos aqui abordando, né? Obviamente que tem outros elementos, né, que compõem o básico 5S, compõe a padronização, que eu não falei, mas está aqui, né? O trabalho padronizado. Então, isso é o básico bem feito. O rigor na aplicação do básico bem feito é o que protege a operação, de forma que aí sim eu consiga fazer gestão de processo em busca de estabilidade, gestão de fluxo. Então, o básico bem feito, que é essencialmente gestão da rotina, é o alicerce, né, para fazer gestão de processos e gestão de fluxo, e, portanto, fazer a boa gestão das operações. Desculpe, avancei aqui. Para melhor desempenho do negócio, de forma que eu mexo os ponteiros, né, dos fatores competitivos, e isso ganha preferência, competitividade, lucratividade, crescimento e sobrevivência para a minha organização, o nosso negócio. Aqui apenas a oportunidade de fazer referência à missão técnica ao Japão. A missão técnica desse ano, a 7ª edição, estava programada para março, eu estava lá em fevereiro e março, mas tive que abortar a missão por conta, né, da pandemia. Eu estou monitorando dia a dia como é que estão as coisas por lá. A princípio, se tudo caminhar bem, essa missão vai ser editada em 2020, em novembro. E, além disso, 2021, 2022, enfim, anualmente nós temos a edição dessa missão técnica, uma por vezes, 2 vezes ao ano. E com isso eu encerro a minha fala. Ficam aqui os meus agradecimentos e votos de que todos vocês continuem nos brindando, né, com a presença, com a participação de vocês, e que tenham um ótimo aproveitamento nesse congresso. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Até logo. Aqui ficou, então, o registro dos meus contatos, né, o site da Linway Consulting, meu e-mail, meu WhatsApp, está aí. E como eu disse a vocês, esse material vai estar disponível para consulta. Muito obrigado a todos vocês uma vez mais e eu aqui me despeço.